O milionário chega mais cedo em casa e não acredita no que vê. Ricardo Silva estava acostumado a chegar em casa tarde, quando todos já dormiam, e a mansão permanecia mergulhada em silêncio. Para ele, a rotina era sempre a mesma. Reuniões intermináveis, contratos milionários, jantares de negócios e uma vida que girava em torno de números, metas e resultados. Mas naquela manhã, o destino parecia disposto a lhe mostrar algo que iria virar sua vida de cabeça para baixo. O relógio ainda marcava 7 horas, quando Ricardo empurrou a pesada porta de madeira maciça. Os corredores estavam vazios, e a calmaria quase o fez acreditar que nada de especial aconteceria, até que um som diferente chamou sua atenção. Não era o barulho típico da casa sendo organizada. Era algo mais suave, quase como um jogo, acompanhado de risadas infantis. Ricardo seguiu aquele som intrigado, com passos firmes, mas hesitantes. Ao chegar perto do jardim envidraçado, parou bruscamente. Seus olhos não acreditavam no que viam. Ali, no chão ainda molhado pela rega automática, estava Lucas, seu filho, de apenas 5 anos, lutando para se equilibrar nas pequenas muletas coloridas que usava desde que fora diagnosticado com dificuldades motoras. Mas o detalhe que mais chamou sua atenção não foi a presença do menino tentando se mover. Foi quem estava ao lado dele. Maria, a empregada doméstica da casa, ajoelhada no chão com o uniforme azul já marcado de gotas de água, incentivava o garoto com uma paciência quase maternal. O mais surpreendente era a forma como tudo acontecia. Maria havia transformado uma simples tarefa de limpar o piso em um exercício de fisioterapia improvisado. Lucas passava o pano com esforço, equilibrando-se entre uma muleta e outra, enquanto Maria comemorava cada movimento como se fosse uma grande vitória. A cada tentativa, o menino sorria. A cada pequeno avanço, Maria o aplaudia como se estivesse diante de um campeão. Ricardo ficou imóvel. O coração acelerado denunciava um misto de emoções que ele não sabia explicar. Ali estava seu filho, vivendo um dos momentos mais importantes de sua pequena vida, e ele nunca tinha presenciado nada parecido. Acostumado a ver Lucas cabisbaixo, desanimado com os exercícios clínicos e caros dos fisioterapeutas contratados, Ricardo se deparava com uma cena simples e poderosa. O menino feliz, motivado e cheio de vontade de superar seus limites. De repente, a muleta escorregou. Lucas quase caiu, mas Maria foi rápida. Com firmeza segurou o garoto e com um sorriso sereno disse baixinho que ele podia tentar de novo, que cada queda era só mais um passo para a vitória. O brilho nos olhos dela não deixava dúvidas. Não era apenas dedicação profissional, era experiência, era história. E quando Ricardo finalmente reuniu coragem para se aproximar, descobriu a verdade. Maria, com a voz baixa e tímida, explicou que tinha um irmão deficiente. Desde muito jovem aprendera a transformar as tarefas do dia a dia em exercícios que ajudavam no desenvolvimento dele. Aquilo que para os outros parecia apenas uma brincadeira era, na verdade, fruto de anos de luta, dor e aprendizado dentro de sua própria casa. Ela não queria substituir ninguém, muito menos se impor. Apenas acreditava que podia ajudar Lucas de uma forma diferente, mais humana, mais próxima. Ricardo sentiu um aperto na garganta. Como ele, dono de tantas empresas e funcionário exemplar, do mercado financeiro, nunca havia percebido o poder das pequenas coisas. Enquanto ele corria contra o tempo para aumentar sua fortuna, alguém de dentro da própria casa havia encontrado a chave para despertar em Lucas uma alegria genuína. O menino olhou para o pai com um sorriso que não via há muito tempo. E nesse instante, Ricardo entendeu que estava diante de algo muito maior do que contratos e reuniões.
Aquela manhã, aparentemente comum, tornou-se o ponto de partida de uma transformação que ninguém na casa poderia prever. Não se tratava apenas de fisioterapia improvisada. Era sobre conexão, dedicação e amor. Era sobre uma funcionária que ultrapassava os limites de seu cargo e mostrava, sem querer, que a vida podia ser diferente. E foi nesse exato momento que a mente de Ricardo se encheu de perguntas. Quem realmente era Maria? Até onde ela poderia levar o desenvolvimento de Lucas? O que Ana, sua esposa, pensaria de tudo aquilo? E mais importante, será que ainda havia tempo para ele, um homem acostumado a priorizar o mundo lá fora, reconstruir o que estava se desfazendo dentro de sua própria casa? Essas perguntas não saíam de sua cabeça enquanto observava o filho se esforçar mais uma vez, segurando firme nas muletas e tentando arrastar o pano. Maria sorria, incentivava, e Lucas respondia com gargalhadas que ecoavam pelo jardim. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo percebeu que a mansão dos jardins não precisava ser apenas um espaço frio e silencioso. Ela podia se encher de vida, de aprendizado e de esperança. Mas o que Ricardo ainda não sabia era que aquele simples momento de observação seria apenas o início de uma longa jornada. Uma jornada repleta de conflitos, desafios, escolhas difíceis e transformações surpreendentes. O empresário, que acreditava ter tudo, descobriria pouco a pouco que estava prestes a perder o que mais importava. E que, para recuperar sua família, precisaria rever não apenas seus hábitos, mas também o significado de sucesso. Por isso, se você está acompanhando essa história, não desgrude daqui. O que começa como uma manhã inesperada na mansão dos jardins se transformará em um caminho cheio de emoções, lições e descobertas capazes de tocar qualquer coração. Até o último minuto, você vai se surpreender com a força de Lucas, a determinação de Maria e as escolhas de Ricardo. O que está por vir vai mudar tudo. Na manhã seguinte à descoberta no jardim, Ricardo não conseguiu se concentrar em nada. Tentou se prender às suas planilhas, aos e-mails que chegavam sem parar, mas a imagem de Lucas sorrindo, enquanto Maria o incentivava a dar cada passo, não saía de sua mente. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que havia perdido o controle da própria vida. Não no campo profissional, onde continuava imbatível, mas dentro de casa, onde tudo parecia escapar por entre seus dedos. Enquanto observava de longe a movimentação da mansão, Ricardo percebeu como raramente se permitia conversar com Maria, além de ordens pontuais. Ela sempre estava lá, discreta, eficiente, quase invisível aos olhos de quem só enxergava resultados. Mas agora havia uma urgência em conhecê-la melhor. Queria entender de onde vinha aquela sensibilidade, aquela habilidade de transformar momentos simples em algo tão profundo. No fim da tarde, encontrou Maria na cozinha, arrumando os últimos detalhes do jantar. Com a voz ainda rígida, como quem não estava acostumado a se abrir, Ricardo pediu para conversar. Maria se assustou, achando que havia feito algo errado. Mas, com calma, ele explicou que queria apenas ouvir sua história. Maria respirou fundo e contou que tinha crescido na periferia de São Paulo. Desde cedo, precisou trabalhar para ajudar a sustentar a casa. O pai abandonara a família quando ela tinha 10 anos. E a mãe, costureira, lutava para alimentar os 4 filhos. O irmão caçula, Pedro, nascera com uma deficiência física que exigia cuidados especiais. Como não havia dinheiro para fisioterapias regulares, Maria transformou a rotina da família em exercícios improvisados. Carregar baldes, dobrar roupas, varrer o chão, tudo virava treino para Pedro. Ao narrar sua trajetória, os olhos de Maria não revelavam queixas, mas sim resiliência. Ela não falava com tristeza,
mas com a serenidade de quem aprendeu a lidar com a vida do jeito que ela se apresentava. Ricardo, acostumado a ver pessoas se vangloriarem de conquistas profissionais, sentiu-se pequeno diante de uma mulher que carregava tanta força em silêncio. Aos poucos, começou a surgir dentro dele uma reflexão dolorosa. Enquanto Maria, sem recursos, fazia de tudo para estar presente na vida da família, ele, com toda a riqueza, mal conseguia estar ao lado do próprio filho. As palavras dela ecoavam em sua mente como um espelho incômodo. Naquela mesma noite, durante o jantar, Ana percebeu o olhar distante do marido. Ela, acostumada à ausência dele, estranhou aquela súbita introspecção. Decidiu perguntar o que estava acontecendo. Ricardo hesitou, mas acabou revelando a cena que havia presenciado naquela manhã. Ana, por sua vez, não se surpreendeu. Ela já sabia do carinho de Maria por Lucas. O que a surpreendeu foi ver Ricardo finalmente notar. Com um misto de ironia e esperança, Ana comentou: "Você finalmente acordou para dentro de casa. Tomara que não seja tarde demais." As palavras dela soaram como um aviso. Ricardo percebeu que, além de ter se afastado de Lucas, também vinha negligenciando sua esposa. A frustração de Ana não era segredo. Quantas vezes ela havia tentado conversar sobre a solidão, sobre a falta de presença dele? Quantas vezes ameaçou se afastar de vez? Ele sempre respondeu com promessas vazias, seguidas de mais compromissos de trabalho. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão inédita. Cancelou uma reunião importante marcada para a manhã seguinte. Em vez disso, resolveu acordar cedo para acompanhar os exercícios de Lucas com Maria. Quando apareceu na sala de estar, o menino arregalou os olhos. Estava acostumado a ver o pai saindo apressado, nunca participando de sua rotina matinal. Maria também ficou surpresa, mas não disse nada. Apenas deu espaço para que ele se aproximasse. No início, Ricardo não sabia o que fazer. Sentiu-se desajeitado ao tentar segurar as muletas de Lucas, como se o mundo corporativo, onde ele sempre tinha todas as respostas, não pudesse ajudá-lo em nada naquele momento. Mas bastou ver o sorriso tímido do filho para perceber que não precisava ser perfeito, apenas presente. Cada vez que Lucas conseguia dar 2 ou 3 passos, Ricardo se ajoelhava e comemorava, ainda sem jeito, mas com entusiasmo verdadeiro. Esse gesto simples começou a transformar a dinâmica dentro da casa. Lucas, antes retraído, passou a esperar, ansiosamente pelo pai nas manhãs. Ana, embora ainda desconfiada, começou a enxergar pequenas mudanças no comportamento do marido. E Maria, discretamente, observava aquela aproximação com satisfação. Sabia que não estava apenas ajudando o menino, mas também abrindo os olhos de um homem que sempre acreditou que seu valor estava em sua carreira. Com o passar dos dias, Ricardo e Maria tiveram mais conversas. Ele perguntava sobre as dificuldades que ela enfrentava, sobre como conseguia manter a serenidade apesar de tantas provações. Maria falava de suas longas jornadas, das noites em claro estudando sozinha, da vontade nunca realizada de fazer um curso de fisioterapia. Explicava que trabalhava não só para se sustentar, mas também para ajudar a mãe e continuar apoiando o irmão. Cada detalhe da vida dela mexia profundamente com Ricardo. Ele, que sempre acreditou que dinheiro era a solução para tudo, começou a perceber que havia uma força maior em jogo, a força da experiência, da empatia, do olhar humano. Ana, por sua vez, testava a consistência dessa mudança. Certa noite, confrontou Ricardo. "Você acha que alguns dias de esforço vão apagar anos de ausência? Não é tão simples assim." Ele não respondeu de imediato, mas, em seu íntimo, sabia que precisava reconquistar não apenas o respeito da esposa, mas também o direito de ser chamado de pai por Lucas. Assim, entre tropeços e pequenas vitórias, Ricardo iniciava um processo de transformação.
Ele ainda era o mesmo empresário milionário, mas agora havia algo diferente pulsando em seu coração. A cada manhã passada ao lado de Lucas e Maria, ele percebia que estava aprendendo com os dois o que nenhum MBA jamais ensinaria: o verdadeiro valor da presença, do tempo compartilhado e da dedicação genuína. O que Ricardo ainda não sabia era que esses primeiros passos de mudança seriam apenas o início. Logo, conflitos externos viriam à tona, testando a força dessa nova ligação. Mas, naquele momento, ele estava decidido a continuar. Pela primeira vez em muitos anos, havia encontrado uma razão maior do que qualquer negócio para seguir em frente. O clima dentro da mansão começava a mudar. Ricardo, aos poucos, se aproximava mais do filho, dedicava as manhãs aos exercícios e, para surpresa de todos, estava aprendendo a rir novamente. Lucas, por sua vez, florescia. O menino que antes se retraía diante das muletas, agora se esforçava com brilho nos olhos, e as gargalhadas infantis enchiam a casa de uma energia inédita. Até Ana, ainda desconfiada, não podia negar que havia uma diferença palpável no ar. Mas se dentro da mansão o cenário ganhava cores de esperança, fora dela, o mundo não deixava de impor seus julgamentos. A primeira fissura apareceu em uma tarde de domingo, quando Ana recebeu uma amiga de longa data para um café no jardim. Renata, elegante e acostumada a exibir a vida perfeita nas redes sociais, observava tudo com aquele olhar crítico que parecia medir cada detalhe. Maria, como de costume, circulava pelo ambiente discretamente, trazendo bandejas, ajeitando flores e ajudando Lucas, que tentava participar da conversa. O menino, com orgulho, contou que estava aprendendo a caminhar melhor, porque Maria o ajudava todos os dias. Foi nesse momento que Renata arqueou uma sobrancelha e disparou: "Ana, é sério que você deixa a empregada brincar de fisioterapeuta com seu filho? Isso é perigoso, pode até piorar a condição dele." O comentário, dito em tom de deboche, caiu como um soco no ar. Ana ficou sem reação, envergonhada. Lucas, que entendia mais do que deixava transparecer, franziu a testa e apertou a mão de Maria. Ela, por sua vez, tentou se retirar discretamente, mas o menino foi rápido. Com a voz firme, respondeu: "Ela não brinca, tia. Ela me ajuda de verdade. É por causa dela que eu consigo andar melhor." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Renata disfarçou com um sorriso sarcástico, mas a mensagem estava dada. Para ela e tantas outras pessoas, Maria não passava de uma empregada, ultrapassando limites que não lhe pertenciam. A cena doeu em Ricardo, que havia escutado parte da conversa ao chegar na sala. Ele se aproximou e, pela primeira vez em público, defendeu Maria. "Se meu filho está evoluindo, é porque alguém teve coragem de acreditar nele de uma forma com que eu mesmo não tive. Então, sim, eu confio nela." As palavras de Ricardo surpreenderam até Ana. Ele não só reconhecia a importância de Maria, como também a colocava acima das críticas sociais. Mas a verdade é que esse episódio foi apenas o primeiro de muitos obstáculos. Na semana seguinte, um novo desafio surgiu, desta vez vindo do mundo dos negócios. Javier Lopes, um empresário estrangeiro que Ricardo conhecia de longa data, procurou Maria com uma proposta tentadora. Dono de uma rede de clínicas de reabilitação de luxo, Javier havia escutado histórias sobre a habilidade da funcionária e quis contratá-la como assistente particular para um projeto experimental. A oferta era generosa, muito além do salário que Maria recebia na mansão. Pela primeira vez em anos, ela se viu diante de uma possibilidade real de realizar um sonho: estudar, se profissionalizar, oferecer à mãe e ao irmão uma vida digna. Mas havia também o peso da lealdade, do vínculo que construíra com Lucas. Ricardo,
Soube da proposta e sentiu uma mistura de raiva e medo. Raiva por Javier, um rival que sempre tentava atingi-lo de alguma forma. Agora usara a lealdade de Maria como arma. Medo de perder a pessoa que havia se tornado essencial, não só na vida do filho, mas também na sua própria jornada de transformação. O conflito não demorou a se tornar evidente. Ana, pragmática, acreditava que talvez fosse justo deixar Maria seguir seu caminho. Ela merece mais do que ser apenas nossa empregada. Se essa é a chance dela, quem somos nós para impedir? Ricardo, por outro lado, não conseguia aceitar a ideia de abrir mão. Maria, em meio a esse turbilhão, se sentia dividida. O coração a puxava para Lucas, mas a razão lembrava da mãe doente e do irmão que ainda precisava de cuidados. Javier, com sua postura sedutora e calculista, pressionava, dizendo que ela desperdiçaria talento se continuasse presa em uma mansão servindo bandejas. Lucas, embora pequeno, percebia a tensão. Em uma manhã, segurou a mão de Maria e disse baixinho: "Não me deixa, por favor. Eu ando melhor quando você está aqui." Essas palavras ecoaram como um apelo inocente, mas poderoso. Ricardo, então, tomou uma decisão drástica. Procurou Maria no jardim e, em uma conversa sincera, reconheceu seus erros. Admitiu que tinha passado anos ausente e que só recentemente começava a entender o que significava ser pai. Disse que não podia pagar pelo tempo perdido, mas que podia valorizar quem realmente ajudava a construir o futuro do filho. Naquele momento, fez a ela uma proposta. Igualaria qualquer oferta de Javier e, mais do que isso, apoiaria seus estudos em fisioterapia. Maria ficou em choque. Nunca imaginara que o patrão distante, antes indiferente, seria capaz de reconhecer sua importância de forma tão aberta. Não era apenas sobre dinheiro, mas sobre respeito. Era sobre ser vista como alguém capaz de transformar vidas. Esse gesto não apenas fortaleceu o vínculo entre eles, mas também deixou claro que o conflito com Javier estava apenas começando. O rival não desistiria tão fácil. E Ricardo sabia disso. Ainda assim, pela primeira vez, não sentia medo. Sentia determinação. Estava disposto a enfrentar qualquer desafio externo se isso significasse manter a força que Maria representava para Lucas. E assim, enquanto os corredores da mansão se enchiam de novas esperanças, do lado de fora, os ventos de conflito sopravam cada vez mais fortes. A humilhação social sofrida por Maria e a investida de Javier eram sinais de que a luta por reconhecimento e pertencimento não seria simples. Mas Ricardo, agora desperto para a realidade que negligenciara por tanto tempo, estava pronto para enfrentar o que viesse. Porque, no fundo, já não era apenas sobre negócios, rivalidades ou aparências. Era sobre uma família se reconstruindo, um menino aprendendo a caminhar e uma mulher mostrando ao mundo que sua força ia muito além do uniforme azul que vestia todos os dias. Os dias seguintes à proposta de Javier Lopes marcaram uma virada definitiva dentro da mansão dos Jardins. Ricardo sabia que não poderia permitir que Maria fosse embora, não só por Lucas, mas porque também enxergava nela um potencial que ultrapassava qualquer relação de patrão e empregada. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria investir em algo que não fosse apenas financeiro. Foi em uma manhã ensolarada, no jardim onde tudo havia começado, que Ricardo se aproximou de Maria e falou de forma direta: "Você não é só uma empregada aqui. Você mudou a vida do meu filho. Quero que tenha a oportunidade de estudar fisioterapia de verdade. Vou custear seus estudos e, a partir de hoje, você é a terapeuta oficial de Lucas." Maria ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquelas palavras. Seus olhos marejaram. Ela sempre sonhara em estudar, mas nunca teve condições de arcar com as mensalidades de uma faculdade. Aquela proposta não era apenas uma promoção.
Era a chance de transformar sua vida e, ao mesmo tempo, continuar cuidando de Lucas. Com a voz embargada, respondeu: Eu não sei como agradecer, mas prometo que vou me dedicar ainda mais. A decisão de Ricardo não ficou apenas no discurso. No mesmo dia, ele entrou em contato com uma universidade renomada de São Paulo e iniciou os trâmites para a matrícula de Maria. Além disso, contratou professores particulares para ajudá-la a reforçar os conteúdos que havia deixado para trás por não ter completado os estudos regulares. Pela primeira vez, Maria sentia que alguém acreditava nela a ponto de investir no seu futuro. Enquanto isso, Lucas começava a apresentar progressos notáveis. Se antes suas tentativas de caminhar se resumiam a alguns passos vacilantes, agora ele conseguia atravessar pequenas distâncias com muito mais firmeza. As sessões, que antes eram improvisadas, começaram a ganhar estrutura com o apoio de Ricardo e os novos conhecimentos que Maria ia adquirindo. Mas o mais importante não era apenas a evolução física, era a mudança emocional. O menino, antes retraído e desmotivado, agora acordava todos os dias animado para os exercícios. A presença constante do pai fazia toda a diferença. Ricardo, que antes só aparecia na hora de dar ordens ou de sair às pressas para mais uma reunião, agora comemorava cada pequeno avanço do filho. Muitas vezes, Ana observava à distância, emocionada, sem acreditar no que via. Aquela transformação não era apenas de Lucas, mas de toda a família. Com o passar dos meses, o progresso se tornava visível para todos. Lucas começou a dar passos sem as muletas por curtos períodos. Nas reuniões escolares, as professoras comentavam sobre sua nova postura, sua autoconfiança e a alegria em participar das atividades. O menino, que antes precisava ser carregado nos corredores da escola, agora insistia em caminhar sozinho, mesmo que com esforço. Ricardo se enchia de orgulho, mas sabia que nada disso teria acontecido sem Maria. Foi por isso que decidiu tornar pública sua gratidão. Em um jantar de família, na presença de Ana e de alguns amigos próximos, ele ergueu uma taça e declarou: Maria não é apenas parte da nossa equipe, ela é parte da nossa família. E foi ela quem mostrou a todos que Lucas pode muito mais do que imaginávamos. As palavras emocionaram a todos, mas principalmente Maria, que nunca havia recebido reconhecimento dessa forma. No fundo, ainda havia inseguranças. O olhar de algumas visitas, sempre lembrando a barreira social que a separava da família Silva, a fazia sentir-se deslocada. Mas a confiança de Lucas e a postura de Ricardo davam forças para seguir adiante. O grande marco desse período aconteceu na formatura do pré-escolar de Lucas. Era um evento simples, mas carregado de simbolismo. Os pais, professores e colegas aguardavam ansiosos a apresentação das crianças. Ricardo e Ana estavam sentados na primeira fila, com Maria discretamente mais atrás, tentando não chamar atenção. Quando chegou a vez de Lucas, todos prenderam a respiração. Ele entrou no palco com as muletas, como sempre fazia, mas em um gesto inesperado, parou por um instante, respirou fundo e largou uma delas. Com esforço visível, mas com um sorriso determinado, começou a caminhar sozinho. Os primeiros passos foram lentos, mas logo ganharam firmeza, e para surpresa geral, ele atravessou o palco inteiro sem apoio. O público explodiu em aplausos. Professores choraram, colegas o incentivaram, e Ana abraçou Ricardo com lágrimas nos olhos. Maria, da plateia, chorava em silêncio, orgulhosa e emocionada. No final da apresentação, Lucas pegou o microfone e, com a voz infantil, mas firme, disse: Eu quero agradecer a minha mãe, ao meu pai e a Maria, que me ajudou a acreditar que eu podia andar. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Maria, sem conseguir conter as lágrimas, foi chamada ao palco pelos próprios professores.
Lucas correu até ela e a abraçou diante de todos. A cena selou não apenas a superação do menino, mas também a importância dela naquela trajetória. Ricardo, ao ver aquilo, sentiu um orgulho imenso, mas também um senso de responsabilidade. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito. O progresso de Lucas era apenas o começo. Mais do que isso, percebeu que sua vida não seria mais a mesma. Os dias de ausência e distanciamento tinham ficado para trás. Agora, o que importava era o futuro da família e a construção de algo que pudesse impactar outras crianças como seu filho. A formatura foi um divisor de águas. A partir dali, não havia mais dúvidas. Lucas estava superando limites que muitos consideravam impossíveis. Maria se consolidava como parte essencial da família, e Ricardo entendia que o verdadeiro sucesso não se media em cifras, mas no brilho. Nos olhos do filho, o que ninguém ainda sabia era que o clímax daquela jornada estava prestes a acontecer. O caminho de Lucas continuaria surpreendendo, e as decisões de Ricardo e Ana ganhariam proporções ainda maiores, capazes de ultrapassar os muros da mansão dos Jardins e alcançar muitas outras vidas. O dia da graduação do pré-escolar finalmente chegou. A manhã estava ensolarada em São Paulo e a mansão da família Silva fervilhava de expectativa. Para muitas famílias, aquela seria apenas uma cerimônia simbólica, um marco singelo da passagem da infância para a próxima etapa escolar. Mas para Ricardo, Ana e Maria, aquele dia carregava o peso de anos de luta, lágrimas e esperanças. Lucas acordou cedo, empolgado. Vestiu com orgulho a pequena beca azul e o chapéu quadrado que parecia grande demais para sua cabeça. Enquanto Maria ajeitava a gola da roupa e Ana passava a mão carinhosamente em seus cabelos, Ricardo observava em silêncio, tomado por uma mistura de ansiedade e orgulho. Havia algo diferente no olhar do menino, uma confiança serena, como se soubesse que aquele seria um dia inesquecível. A escola estava decorada com balões coloridos e cartazes feitos pelas próprias crianças. Pais e familiares lotavam o auditório, ansiosos por ver seus pequenos no palco. O ambiente vibrava com a alegria inocente dos alunos, mas, para Ricardo, cada detalhe parecia distante. Seu foco estava em Lucas. Maria, sentada a algumas fileiras, atrás, tentava se misturar discretamente entre os convidados. Apesar de já se sentir parte daquela família, ainda carregava consigo a consciência de sua posição social. Não queria chamar atenção, mas o coração batia acelerado. Sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria para sempre a vida de todos. A cerimônia começou com apresentações musicais, poesias e pequenas dramatizações. Os aplausos enchiam o auditório, mas a expectativa aumentava a cada instante, até que a professora anunciou: agora com vocês, a turma que está concluindo esta fase tão importante de suas vidas. As crianças começaram a entrar em fila, algumas agitadas, outras tímidas. Lucas surgiu entre os colegas, inicialmente apoiado nas muletas. O público sorriu ao vê-lo, mas ninguém poderia prever o que viria a seguir. No meio do caminho até o centro do palco, Lucas parou. Olhou rapidamente para a plateia, encontrou o olhar de Maria e depois o de Ricardo. Respirou fundo e, com um gesto firme, largou as muletas no chão. O silêncio que tomou conta do auditório foi imediato. Por alguns segundos, parecia que até a respiração coletiva havia cessado. Todos assistiam, incrédulos, enquanto o menino, com passos lentos e calculados, começava a caminhar sozinho. Primeiro 2 passos, depois 3, até que, como se fosse impulsionado por uma força maior, acelerou o ritmo. A plateia explodiu em aplausos, lágrimas e gritos de incentivo. Ricardo se levantou instintivamente. As mãos trêmulas cobriam o rosto molhado de lágrimas. Ana, ao seu lado, soluçava sem conseguir acreditar no que via. E Maria, no fundo da sala,
apertava o peito, como se cada passo de Lucas fosse também o dela, cada movimento carregado de todas as noites em que acreditou, de cada queda que transformou em motivação. Quando Lucas chegou ao centro do palco, não parou. Com um sorriso iluminado, correu até o microfone e, diante do público emocionado, disse com a voz firme: "Eu consegui, mas não consegui sozinho. Quero agradecer ao meu pai, à minha mãe e a Maria, que acreditou em mim desde o começo." O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma ovação de pé. A professora, com lágrimas escorrendo pelo rosto, puxou o menino para um abraço apertado. Mas Lucas não ficou apenas no protocolo. Voltou-se para a plateia, estendeu os braços e chamou Maria. "Vem cá, Maria." Constrangida, ela tentou recusar, mas os aplausos e gritos da plateia a empurraram para a frente. Caminhou timidamente até o palco, o coração disparado. Lucas correu até ela e a abraçou forte, como se aquele fosse o gesto que faltava para encerrar sua vitória. Maria chorava sem conter as lágrimas, e naquele abraço estava toda a história de superação que os unira. Ricardo, ainda de pé, aproveitou a comoção para fazer algo que vinha amadurecendo há meses. Subiu ao palco, tomou o microfone das mãos da professora e, diante de todos, declarou: "Hoje não é apenas a formatura do meu filho, é a celebração de uma nova vida para todos nós. Eu aprendi tarde que riqueza nenhuma do mundo vale mais do que esses momentos. E se Lucas chegou até aqui, é porque teve ao seu lado alguém que acreditou nele quando até eu duvidava. Maria, a partir de hoje, não é mais apenas nossa funcionária, ela é parte da nossa família." A reação foi imediata. Aplausos, lágrimas, sorrisos. Ana, que já havia aprendido a respeitar profundamente a presença de Maria em suas vidas, subiu ao palco e a abraçou também. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, todas as barreiras sociais, todos os preconceitos e todas as diferenças se dissolviam diante da força de uma história de amor, fé e resiliência. O evento seguiu com mais apresentações, mas nada se comparava ao que havia acontecido. Pais comentavam entre si, crianças repetiam o feito de Lucas em pequenas corridas improvisadas nos corredores, e professores ainda enxugavam lágrimas. A notícia se espalhou rapidamente, e no mesmo dia já circulava nas redes sociais da escola o menino que desafiara as expectativas médicas e emocionara a todos. Na volta para casa, dentro do carro, Ricardo segurava a mão de Lucas, ainda sem acreditar no que tinha visto. "Você me ensinou mais do que qualquer negócio, filho", disse, emocionado. Ana olhava para os dois e sorria, sentindo-se finalmente parte de uma família que encontrava seu eixo. Maria, no banco da frente, enxugava discretamente as lágrimas, tentando esconder a emoção, mas sabendo que aquele dia ficaria gravado para sempre em suas memórias. Na mansão, à noite, houve comemoração. Balões, música, bolo e risadas enchiam o ambiente. Mas mais do que a festa, o que importava era a certeza de que uma nova etapa se iniciava. Lucas havia provado a todos, e principalmente a si mesmo, que era capaz de ir além. Ricardo havia encontrado um novo propósito. Ana recuperava a esperança em sua família, e Maria, finalmente, era reconhecida como parte fundamental dessa história. Clímax da graduação não foi apenas um marco na vida do menino. Foi a consagração de uma jornada de amor, confiança e superação que transformou para sempre a vida de todos ao redor. O dia da graduação do pré-escolar finalmente chegou. A manhã estava ensolarada em São Paulo, e a mansão da família, Silva, fervilhava de expectativa. Para muitas famílias, aquela seria apenas uma cerimônia simbólica, um marco singelo da passagem da infância para a próxima etapa escolar. Mas para Ricardo, Ana e Maria, aquele dia carregava o peso de anos de luta, lágrimas e esperanças.
Lucas acordou cedo, empolgado. Vestiu com orgulho a pequena beca azul e o chapéu quadrado que parecia grande demais para sua cabeça. Enquanto Maria ajeitava a gola da roupa e Ana passava a mão carinhosamente em seus cabelos, Ricardo observava em silêncio, tomado por uma mistura de ansiedade e orgulho. Havia algo diferente no olhar do menino, uma confiança serena, como se soubesse que aquele seria um dia inesquecível. A escola estava decorada com balões coloridos e cartazes feitos pelas próprias crianças. Pais e familiares lotavam o auditório, ansiosos por ver seus pequenos no palco. O ambiente vibrava com a alegria inocente dos alunos, mas, para Ricardo, cada detalhe parecia distante. Seu foco estava em Lucas, Maria, sentada a algumas fileiras. Atrás, tentava se misturar discretamente entre os convidados. Apesar de já se sentir parte daquela família, ainda carregava consigo a consciência de sua posição social. Não queria chamar atenção, mas o coração batia acelerado. Sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria para sempre a vida de todos. A cerimônia começou com apresentações musicais, poesias e pequenas dramatizações. Os aplausos enchiam o auditório, mas a expectativa aumentava a cada instante. Até que a professora anunciou: agora com vocês, a turma que está concluindo esta fase tão importante de suas vidas. As crianças começaram a entrar em fila, algumas agitadas, outras tímidas. Lucas surgiu entre os colegas, inicialmente apoiado nas muletas. O público sorriu ao vê-lo, mas ninguém poderia prever o que viria a seguir. No meio do caminho até o centro do palco, Lucas parou. Olhou rapidamente para a plateia, encontrou o olhar de Maria e depois o de Ricardo. Respirou fundo e, com um gesto firme, largou as muletas no chão. O silêncio que tomou conta do auditório foi imediato. Por alguns segundos, parecia que até a respiração coletiva havia cessado. Todos assistiam, incrédulos, enquanto o menino, com passos lentos e calculados, começava a caminhar sozinho. Primeiro 2 passos, depois 3, até que, como se fosse impulsionado por uma força maior, acelerou o ritmo. A plateia explodiu em aplausos, lágrimas e gritos de incentivo. Ricardo se levantou instintivamente, as mãos trêmulas cobriam o rosto molhado de lágrimas. Ana, ao seu lado, soluçava sem conseguir acreditar no que via. E Maria, no fundo da sala, apertava o peito, como se cada passo de Lucas fosse também o dela, cada movimento carregado de todas as noites em que acreditou, de cada queda que transformou em motivação. Quando Lucas chegou ao centro do palco, não parou. Com um sorriso iluminado, correu até o microfone e, diante do público emocionado, disse com a voz firme: eu consegui, mas não consegui sozinho. Quero agradecer ao meu pai, à minha mãe e a Maria, que acreditou em mim desde o começo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma ovação de pé. A professora, com lágrimas escorrendo pelo rosto, puxou o menino para um abraço apertado. Mas Lucas não ficou apenas no protocolo. Voltou-se para a plateia, estendeu os braços e chamou Maria. Vem cá, Maria. Constrangida, ela tentou recusar, mas os aplausos e gritos da plateia a empurraram para a frente. Caminhou timidamente até o palco, o coração disparado. Lucas correu até ela e a abraçou forte, como se aquele fosse o gesto que faltava para encerrar sua vitória. Maria chorava sem conter as lágrimas, e naquele abraço estava toda a história de superação que os unira. Ricardo, ainda de pé, aproveitou a comoção para fazer algo que vinha amadurecendo há meses. Subiu ao palco, tomou o microfone das mãos da professora e, diante de todos, declarou: hoje não é apenas a formatura do meu filho, é a celebração de uma nova vida para todos nós. Eu aprendi, tarde, que riqueza nenhuma do mundo vale mais do que esses momentos. E se Lucas chegou até aqui,
é porque teve ao seu lado alguém que acreditou nele quando até eu duvidava. Maria, a partir de hoje, não é mais apenas nossa funcionária. Ela é parte da nossa família. A reação foi imediata. Aplausos, lágrimas, sorrisos. Ana, que já havia aprendido a respeitar profundamente a presença de Maria em suas vidas, subiu ao palco e a abraçou também. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, todas as barreiras sociais, todos os preconceitos e todas as diferenças se dissolviam diante da força de uma história de amor, fé e resiliência. O evento seguiu com mais apresentações, mas nada se comparava ao que havia acontecido. Pais comentavam entre si, crianças repetiam o feito de Lucas em pequenas corridas improvisadas nos corredores, e professores ainda enxugavam lágrimas. A notícia se espalhou rapidamente, e no mesmo dia já circulava nas redes sociais da escola. O menino que desafiara as expectativas médicas e emocionara a todos. Na volta para casa, dentro do carro, Ricardo segurava a mão de Lucas, ainda sem acreditar no que tinha visto. "Você me ensinou mais do que qualquer negócio, filho", disse emocionado. Ana olhava para os dois e sorria, sentindo-se finalmente parte de uma família que encontrava seu eixo. Maria, no banco da frente, enxugava discretamente as lágrimas, tentando esconder a emoção, mas sabendo que aquele dia ficaria gravado para sempre em suas memórias. Na mansão, à noite, houve comemoração. Balões, música, bolo e risadas. Enchiam o ambiente. Mas mais do que a festa, o que importava era a certeza de que uma nova etapa se iniciava. Lucas havia provado a todos, e principalmente a si mesmo, que era capaz de ir além. Ricardo havia encontrado um novo propósito. Ana recuperava a esperança em sua família, e Maria, finalmente, era reconhecida como parte fundamental dessa história. O clímax da graduação não foi apenas um marco na vida do menino. Foi a consagração de uma jornada de amor, confiança e superação que transformou para sempre a vida de todos ao redor. Na manhã seguinte à formatura, a mansão do Silva ainda guardava os vestígios da celebração da noite anterior. Balões murchando, copos esquecidos em cantos da sala e o perfume adocicado do bolo no ar. Mas, acima de tudo, o ambiente estava tomado por uma sensação de leveza, como se todas as tensões que pairavam sobre aquela família finalmente tivessem se dissipado. Ricardo, sentado no jardim com uma xícara de café, observava Lucas brincar com o cachorro da família. O menino corria pelo gramado sem precisar de muletas. Tropeçava aqui e ali, mas logo se levantava rindo. Para qualquer pessoa que passasse, seria apenas uma cena comum de infância. Para Ricardo, era o maior milagre que já tinha presenciado. Maria se aproximou em silêncio, ainda tímida com a posição de destaque que havia ganhado no dia anterior. Segurava uma bandeja com frutas cortadas, mas hesitou antes de colocar sobre a mesa. Ricardo notou sua hesitação e disse com firmeza: "Maria, esqueça essas formalidades. Ontem eu disse algo diante de todos e repito agora. Você não é mais apenas alguém que trabalha aqui. Você é parte da nossa família." Ela tentou protestar, dizendo que não queria invadir espaços que não lhe pertenciam, mas Ricardo a interrompeu. "Se existe algo que aprendi, é que os laços de família não são feitos apenas de sangue, mas de amor, dedicação e confiança. E nisso, você já fez muito mais do que eu." Ana, que vinha caminhando pelo jardim, ouviu a conversa e completou: "Maria, eu demorei para entender, mas hoje sou grata por tudo que fez. Sem você, Lucas não teria chegado até aqui. Sem você, nós talvez nem estivéssemos juntos como família." As palavras de Ana tocaram profundamente Maria, que não conseguiu conter as lágrimas. Aquele reconhecimento era mais valioso do que qualquer salário ou promoção. Inspirado por aquela transformação,
Ricardo compartilhou uma ideia que vinha amadurecendo em sua mente desde a noite anterior. Eu não quero que a história do Lucas fique só entre nós. Quantas crianças existem por aí que não têm acesso a uma boa fisioterapia? Quantas famílias sofrem sem apoio? Está na hora de fazermos algo maior. Ana franziu a testa curiosa. O que você está pensando, Ricardo? Ele respirou fundo, sentindo a empolgação crescer dentro de si. Quero criar uma fundação, uma instituição da nossa família, dedicada a apoiar crianças com necessidades especiais. Terapias, acompanhamento, apoio psicológico, e quero que Maria seja a consultora principal. Quem melhor para orientar esse projeto do que alguém que viveu essa luta de perto? Maria ficou atônita. Nunca havia imaginado ocupar uma posição assim. Mas, ao mesmo tempo, seu coração acelerava com a ideia de poder ajudar outras crianças, como Lucas, e também como seu irmão, que nunca tivera a mesma oportunidade. Ana sorriu e, sem hesitar, apoiou o marido. Acho maravilhoso. É a chance de transformar nossa dor em esperança para muita gente. A decisão foi tomada ali mesmo, entre lágrimas e abraços no jardim ensolarado. Os meses seguintes foram de intenso trabalho. Ricardo mergulhou de corpo e alma no projeto, mas, dessa vez, não como o empresário frio e distante que fora no passado. Agora, sua motivação era pessoal. Ele participava de reuniões com arquitetos, conversava com médicos e até mesmo buscava ouvir famílias em situação de vulnerabilidade para entender suas necessidades reais. Ana, antes acostumada a ser apenas espectadora da vida profissional do marido, também se engajou. Descobriu em si uma paixão pelo voluntariado, ajudando na criação de programas de acolhimento para mães que passavam pelas mesmas dificuldades que ela enfrentara com Lucas. Maria, por sua vez, mergulhou em um universo totalmente novo. Incentivada por Ricardo, começou seus estudos em fisioterapia de forma mais estruturada. Ao mesmo tempo, passou a orientar equipes, trazendo sua experiência prática e humana para dentro dos planos da fundação. Lucas se tornava a inspiração viva de tudo. Sempre presente nas reuniões mais informais, encantava a todos com seu jeito espontâneo e suas histórias de superação. As pessoas viam nele não apenas um menino feliz, mas um símbolo de que o impossível podia se tornar realidade. A fundação foi inaugurada em uma cerimônia emocionante, com direito a discursos, música e a presença de várias famílias beneficiadas desde o início dos projetos piloto. Ricardo, em seu discurso, não falou de negócios, lucros ou estratégias. Falou de amor, empatia e da importância de transformar privilégios em oportunidades para os outros. Maria foi chamada ao palco como consultora principal. Nervosa, pegou o microfone e disse: Eu nunca imaginei estar aqui, mas aprendi que a vida nos leva a lugares que nem sonhamos. Tudo o que quero é que nenhuma criança sinta que não pode sonhar, porque eu vi com meus próprios olhos que é possível. A plateia aplaudiu de pé. Os anos passaram e a fundação cresceu. A família Silva já não era apenas conhecida pelo patrimônio ou pelos negócios, mas pelo impacto social que promovia. Ricardo se tornara um homem mais leve. Ana recuperara a alegria que havia perdido e Maria se transformara em uma profissional respeitada. Numa tarde tranquila, alguns anos depois, todos se reuniam novamente no jardim da mansão, exatamente onde aquela ideia havia nascido. Lucas, já maior, corria com amigos pelo gramado, rindo como qualquer outra criança. Ricardo observava com um sorriso sereno e comentou: Se um dia me dissessem que eu estaria aqui, vivendo isso, eu não acreditaria. Ana apertou sua mão. Maria completou com um sorriso. E pensar que tudo começou com um simples exercício. No chão da sala, o silêncio que se seguiu foi cheio de significado.
Ali estavam eles, 3 pessoas que tinham chegado de mundos tão diferentes, mas que aprenderam a se tornar uma verdadeira família. Ricardo ergueu os olhos para o céu, como quem agradece por uma segunda chance. Ele sabia que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. A lição estava clara. Quando a vida nos convida a mudar, é preciso ter coragem de aceitar. E naquela união, todos compreenderam que as maiores riquezas não estavam em cofres ou contas bancárias, mas no poder de transformar vidas. 2 anos haviam se passado desde o emocionante dia da inauguração da fundação. E muita coisa já tinha mudado na vida da família Silva. O projeto, que começou como uma sede fixa em São Paulo, cresceu, mas não da maneira tradicional que Ricardo havia inicialmente imaginado. Em vez de se limitar a um prédio luxuoso, a ideia evoluiu para algo muito maior. Uma rede de clínicas itinerantes, espalhadas pelo Brasil inteiro. A decisão veio após inúmeras conversas com Maria, que sempre lembrava da realidade das comunidades mais distantes, onde poucas crianças tinham acesso a médicos ou fisioterapeutas. Não adianta esperar que elas venham até a gente, temos que ir até elas, disse em uma das reuniões. E assim nasceu a versão definitiva da fundação. Uma frota de veículos adaptados, equipados com tecnologia de ponta e equipes de profissionais prontos para levar esperança até os lugares mais improváveis. O nome escolhido foi simbólico: Luz do Futuro. Cada van carregava esse título estampado em cores vibrantes, como se anunciasse não apenas cuidados de saúde, mas também novas oportunidades. Lucas, agora com 7 anos, era o pequeno embaixador oficial da iniciativa. Onde quer que fosse, conquistava corações com seu jeito espontâneo. Em cada cidade, participava das apresentações, contava sua história de superação e incentivava outras crianças a nunca desistirem. O menino que um dia mal conseguia se equilibrar sobre as pernas, agora corria pelos corredores das clínicas móveis, arrancando aplausos e sorrisos. Em uma dessas viagens, na cidade de Belém, Ricardo teve uma surpresa inesperada. Durante a cerimônia de abertura, um convidado especial apareceu: Javier Lopes, seu antigo rival. O mesmo homem que antes tentara tirar Maria da família, agora surgia diferente, com um discurso inusitado. Ricardo, eu vim aqui para pedir desculpas. Na época, eu não entendi o valor humano por trás de tudo isso. Eu via apenas uma funcionária, talentosa. Hoje, eu vejo o impacto de um movimento que vai muito além dos negócios. Quero ajudar. Ricardo olhou surpreso, mas Maria foi a primeira a responder. Javier, se o que diz é sincero, então há espaço para você aqui. Porque esse projeto não é sobre competição, é sobre união. Foi assim que, ironicamente, o Seinusas, antigo rival, se tornou um dos maiores financiadores da Luz do Futuro. Não por orgulho ou vaidade, mas porque percebeu que havia um propósito muito maior a seguir. As clínicas móveis viajaram por estados do norte ao sul, passando por sertões, favelas, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. Em cada parada, famílias inteiras eram transformadas. Crianças que nunca tinham recebido um diagnóstico correto, finalmente recebiam acompanhamento. Mães, antes desesperadas, descobriam que não estavam sozinhas. Pais que se sentiam impotentes encontravam ferramentas para acreditar de novo. Maria, como coordenadora de campo, tornou-se quase uma celebridade dentro do projeto. Não apenas por sua dedicação, mas pela forma simples e verdadeira de se conectar com as pessoas. Muitas vezes era vista sentada no chão, brincando com as crianças enquanto orientava os fisioterapeutas. Ela não deixava que os títulos ou responsabilidades a distanciassem da essência. Cuidar Ana, que antes vivia dividida entre ressentimentos e dúvidas, agora se tornara a ponte de acolhimento emocional dentro da equipe.
Criou rodas de conversa com mães, compartilhando suas próprias dores e mostrando que a fragilidade também pode ser força. Era emocionante vê-la abraçar mulheres desconhecidas e, em poucos minutos, transformar lágrimas em sorrisos. Ricardo, por sua vez, descobriu que era muito mais feliz fora das salas de reunião de vidro e mármore. Ele ainda cuidava dos negócios, mas já não era sua prioridade. Estava sempre de mochila nas costas, acompanhando Maria, Ana e Lucas nas viagens pelo Brasil. Em vez de relatórios financeiros, preferia ouvir histórias de crianças que, graças à luz do futuro, tinham aprendido a andar, a falar ou simplesmente a sorrir novamente. O ponto alto de cada viagem era quando Lucas subia ao palco improvisado, em praças ou ginásios comunitários, e dizia com voz firme: "Se eu conseguir correr, você também pode. Nunca desista. Era impossível não se emocionar." O menino se tornara não apenas exemplo, mas símbolo vivo do que acontece quando amor, dedicação e união se encontram. E é claro que no meio de tudo isso, a família aprendeu a rir de si mesma. Ricardo, antes tão sério, agora já era conhecido por se atrapalhar nas danças típicas de cada região. Ana, que nunca gostou de falar em público, descobriu que tinha talento para contar histórias com tanto carisma que conquistava plateias inteiras. Maria virou alvo de brincadeiras, porque em cada cidade sempre tinha alguém querendo roubá-la da equipe com propostas exageradas. E Lucas continuava sendo Lucas, o menino travesso que corria mais do que todos, e no fim fazia todos lembrarem de que a vida é curta demais para não ser aproveitada com alegria. Um dia, em uma dessas viagens pelo sertão nordestino, ao ver o pôr do sol tingindo o céu de laranja, Ricardo reuniu a família e disse: "Lembram quando tudo começou? Eu cheguei em casa cego, achando que já sabia de tudo. Hoje eu vejo que foi justamente naquele dia, com Maria e Lucas no chão da sala, que minha vida de verdade começou." Todos riram e concordaram. O silêncio que se seguiu foi de gratidão. E assim, entre viagens, risadas, desafios e superações, a história daquela família deixou de ser apenas deles. Tornou-se de todos que acreditam que amor e empatia podem mudar o mundo. E agora eu te pergunto: quer saber até onde essa aventura vai chegar? Então não saia daí, porque novas histórias ainda estão por vir. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe cada passo dessa jornada. Porque acredite, o melhor ainda está por acontecer.